Bom dia, boa tarde, boa noite para quem é de dia, para quem é de tarde e para quem é de noite. Bem-vindos a mais um episódio da Hora do Tarô, que é o para a gente receber amigos, receber pessoas queridas, para a gente conhecer pessoas queridas, pessoas que a gente acompanha. E, na verdade, neste episódio, eu estou chamando uma pessoa que eu não conhecia pessoalmente, vim conhecer agora, foi um grande prazer, mas que eu acompanho pelas redes sociais. Então, pelo Instagram, eu a conheci. Fiquei muito curiosa por um que ela chama de um jogo, né? Chamado Matriz do Destino, né? E eu falei, nossa, que coisa curiosa, quero entender um pouco mais disso, porque usa o tarô também. E é uma menina que tem uma intimidade enorme nas redes sociais. E eu acho muito interessante a gente também trazer gente nova e entender também esse trabalho que as pessoas estão desenvolvendo. E eu quero entender. Vitória Elshaer. Shaer. Como é É que o, é? É egípcio esse nome. é o Shire. Elshaer. Vitória Elshaer. Ela é formada em RH, pós-graduada em sexologia, que a levou até a ter das curiosidades e acabou, hoje ela foi para o lado mais de terapia holística e também é taróloga, né? Então desenvolve um trabalho com tarô bastante interessante. É mãe de um menino de 15 anos, de uma menina de 9, mora no litoral, lá em Caraguatatuba. E até eu a chamei o mês passado, achando que ela morava em São Paulo, que eu falei, não, vem aqui e tal, para a gente conversar. Ela falou, não, mas eu não moro em São Paulo, eu tenho que me programar e tal. Aí eu falei, não, então a gente vai combinar para o mês que vem e estamos aqui, tá? Prazer te conhecer e Obrigada. prazer recebê-la aqui na nossa escola. Muito obrigada pelo convite. E cá estou eu, né? Vim a passeio também, trouxe a família toda junto. Férias, né? Mês de férias é bom para Férias. isso, né? Para a gente poder também aproveitar, né? E também trazer as crianças para passear, ver os avós e tudo mais. Esse seu sobrenome, Shaer, El Shaer. É o Shire. Na É verdade, meu avô é egípcio. egípcio. Meu avô nasceu em Alexandria e veio para o Brasil jovem. Aí conheceu minha avó, linda, loura, né? Maravilhosa. Maravilhosa, casou e ficou por aqui. Que Então, interessante. Então, quer dizer que está meio que um pouco assim no sangue também essa coisa das tradições, né? Eu acho que o Egito já vem com toda essa mística, né? vem, e eu era fissurada. Quando era criança, eu era fissurada, mitologia egípcia. Aí eu lembro que minha avó me presenteou com um livro dos deuses egípcios, assim. Portanto, meu maior sonho é conhecer o Egito. Ainda vou realizar, mas Vai, com meu avô ia para o certeza. Egito visitar a família, eu chorava, me leva junto. Com certeza, com certeza. Mas eu Uma vou. coisa que eu acho muito interessante nas redes é você indica muita literatura, né? Então, isso também é um pouco do teu perfil, dessa questão de ser curiosa, de ser uma pessoa que realmente vai buscar bastante livros, entender, né? Escarafunchar, né? Porque parece que quando você teve contato com essa matriz do destino, também foi através da internet, né? É, através dos livros. Na verdade, a minha avó é historiadora, então eu já cresci com livros em casa, né? É uma coisa muito de família, assim, criança desde bebezinho vai ganhando livro, então eu já tenho esse hábito da leitura muito forte e eu gosto de estudar através dos livros. Eu gosto ir lá, colar post-it, anotar e tudo. E quando a Matriz do Destino chegou para mim, que foi através da internet, na verdade, eu faço muito conteúdo sobre tarô pro TikTok. Eu uso mais o TikTok do que o Instagram, né? Sou mais ativa lá. E surgiu do absoluto nada. As pessoas começaram a me perguntar: você lê Matriz do Destino? Lê Matriz do Destino? Eu falei: caramba, mas eu não conheço. E eu sou aquela pessoa que eu não gosto de não conhecer as coisas, eu sou muito curiosa. Eu falei: mas o que é isso? E quando eu fui pesquisar e me deparei com ela, eu olhei aqueles números e falei: opa, isso daqui não é numerologia, porque tá ali até o número 22, tudo. Quando eu fui me aprofundar, eu vi que cada número que estava ali na matriz era um arcano do tarô. Aí eu falei: quero entender isso daqui. Aí eu me deparei com uma dificuldade porque não tem literatura em português. Uhum. Então, como que eu vou descobrir como que funciona esse trem, Quer né? dizer, o contato primeiro foi das pessoas te instigando, perguntando sobre esse jogo, ou sobre essa. É um jogo, a gente pode chamar de jogo, porque é um mapa de destino, né? Então, É o é mapa. um mapa que você vai estudar e que você vai usar, então, os arcanos
em alguns lugares específicos para você fazer a interpretação, não é isso? Isso, na verdade, eu entendo a matriz do destino como um mapa encarnatório. Uhum. Então, ele mostra o que que você veio fazer aqui nessa encarnação. Então, opa, tá perdido, fala, meu Deus do céu, mas qual que é o meu propósito de vida? O que que eu tô fazendo aqui, né? Quais meus talentos, quais meus karmas a matriz do destino mostra. Então, é esse mapa encarnatório, vai mostrar a sua essência, a sua personalidade, seus potenciais, seus bloqueios. Só que a interpretação dela se dá através dos arcanos maiores do tarô. Certo. Então, foi muito interessante porque trouxe um outro olhar também que eu não tinha sobre o tarô. Só antes da gente mostrar, porque a gente vai mostrar aqui esse mapa, né, dessa matriz do destino. Mas, então, assim, você teve essas perguntas das pessoas, né, meio que te instigaram para você ir buscar. E como não tem literatura, como é que você fez? Tem alguma coisa, editado? Porque você estava comentando que quem desenvolveu esse mapa é uma russa, não é isso? Foi uma russa. Aí encontrei a literatura em russo, o que não Uhum, deu muito certo, né? O que que eu vou fazer com o russo? sim. Aí encontrei literatura em inglês e em espanhol. Em espanhol tem uma moça também, a Dinara Acha Nova, que tem um livro muito bom, inclusive, sobre a matriz do destino. Aí eu fui ler, né? Só que como eu também não sou... O espanhol a gente vai ali, dá Sim, aquela arranhada. dá para dar dá para entender melhor, né? Aí eu praticamente reescrevi o livro dela, porque como que eu fui estudar? Eu peguei o livro, abençoado seja o Google Tradutor, que foi me Sim. ajudando, e fui escrevendo o livro no caderno, né, para entender ali, para conseguir compreender. Cheguei a fazer um curso com uma portuguesa também, a Kátia André, porque para entender ali a estrutura, e de lá para cá eu venho destrinchando o pouco de literatura que a gente tem, porque como a Matriz do Destino ela é muito nova, ela surgiu em 2006, a própria criadora, que é a Natália Ladini, ela fala, é uma ferramenta que ainda está em desenvolvimento. Uhum, uhum. Quanto mais as É pessoas recente. utilizarem, mais nuances a gente vai descobrir a respeito dela. A estrutura está ali, então a estrutura dela é muito clara, o que cada posição representa, mas essas nuances, quanto mais a gente utilizar, mais a gente descobre. Que é que nem o tarô também, né? O tarô vai acompanhando o É, seu vai acompanhando o tempo. seu tempo, né? E vai desenvolvendo também outros olhares, né? Com certeza você pode desenvolver também outros olhares seus, Sim. colocar também a sua questão pessoal em cima, né, desse estudo, né? Vamos conhecer um pouquinho o que é esse mapa, essa matriz do destino. Aí você explica um pouquinho para a gente. Você colocou a data de hoje, né? Hoje é dia 17. Então, como Ó, gente, a gente está gravando hoje, dia 17 de julho, mas nós vamos estrear dia 1º de agosto, viu? Só para entender, tá? Então, estamos no dia da gravação, dia 17 da estrela. Olha como é a varinha de condão, que chique. E como que funciona a estrutura da matriz? Aqui vai ter sempre o dia de nascimento da pessoa. Então, se esse dia de nascimento passar do número 22, porque ela acompanha os arcanos do tarô, deu 23, 2 mais 3 é 5, se torna um papa. A gente segue o bonde, né? Então, aqui no dia 17 é a estrela. Lá no topo é o mês, então nós estamos no mês 7. Aqui em vermelho, o arcano 9. Nós estamos no ano 9, 2025 é o ano do eremita. A gente soma essas três energias, a gente tem o 6 aqui embaixo, que é os enamorados, Então, a base sempre é a data de nascimento da pessoa, a data de tá? nascimento. E o ano que correspondente ao ano que nós estamos, Aqui ele vai colocar o dia, o mês e o número do ano que nós que estamos. nós Por isso que estamos. deu a soma Não, 9. que a pessoa nasceu. Ah, que a pessoa Que a nasceu. pessoa Tá. nasceu. É que como Tá a gente está certo. Nós fazendo o dia estamos de fazendo o hoje, dia de hoje o número 9, lógico. é o ano que a pessoa nasceu. Certo. E aqui embaixo é a soma desses três. Somando as quatro pontas, a gente tem a essência, que é o centro. Então, o que que significa isso, né? A base da matriz. A essência é a energia da minha alma. Então, aqui a gente tem o arcano 12. O que que me chamou a atenção da matriz? Não existe energia boa ou ruim. Vai depender da posição dela. A pessoa fala assim: nossa, coitada dessa pessoa, tem uma essência número 12. Opa, Do enforcado, né? o enforcado, ele é super criativo, é observador, tem muita sensibilidade. Então, normalmente, quem tem a essência número 12 tende a ter uma sensibilidade mediúnica maior. Então, muitas vezes a gente pode estar lidando ali com médio, a gente vai olhar os outros potenciais também. Então, aqui é a linha paterna. Tem um 18, a lua, como dom e talento. Então, a gente consegue identificar, opa, sensibilidade mediúnica dessa pessoa é mais apurada, né? Então, vai depender da posição que se encontra.
É claro que se essa pessoa não trabalhar bem a sua essência, esse enforcado ele pode apresentar suas sombras, mas não necessariamente ele é ruim. A Sim, pessoa, né? Então aqui a gente tem a essência da alma, quem a pessoa é em essência, e aqui o ego, a personalidade, como que as pessoas enxergam essa pessoa. Então, ao mesmo tempo que é uma pessoa mais fechada, né, tende a ser mais calada, o enforcado é muito calado, muito observador, também é uma pessoa que tem uma luz própria, que se comunica muito bem, porque é estrela, né? A estrela tem sim, desenvoltura, tem um muito espírito de simpático, né? liderança, tem essa simpatia. Então a gente consegue ver, só aqui a gente vê a personalidade da pessoa. No topo, a gente tem os dons e talentos. Então, o 7, o carro, aquela pessoa super proativa, que gosta de novidade, que gosta de estar sempre antenado. O 8 traz a questão do equilíbrio, uma pessoa que lida bem com questões administrativas, organização. Então, aqui a gente tem os dons e talentos que a gente explora. À direita, os dons e talentos maternos, que são herdados, e à esquerda, os dons e talentos paternos, que eu falei do 18, que é a mediunidade. O 6 também traz muito carisma aos enamorados. E nessa lateral, no 9, a gente tem os karmas materiais. Então, às vezes, a pessoa vem com a vida travada. Fala, meu Deus do céu, por que que eu não prospero? Por que que eu já fali tantas vezes? O que que acontece? A gente analisa os karmas materiais, né? Então, aqui são karmas relacionados à matéria, e a ponta aqui de baixo, que é o que bomba na internet, botou matriz do destino, todo mundo quer saber qual é a cauda kármica, né? Falou em karma, o pessoal adora focar no que é ruim, né? É, é. Aqui, Só pega o que é ruim. Tem tanta coisa, às vezes, que você vê em coisas boas, o karma não é só coisas ruins, né? eu adoro ver o potencial das É o pessoas, mas potencial, as né? pessoas querem ver os karmas. Não, Não, porque tem que você ver ficar olhando karma. para trás também não adianta, né? Não. Não olha para frente. Mas aqui é a famosa, a tal da cauda Uhum, kármica. Essa cauda kármica, o que que é interessante esclarecer? Às vezes a pessoa vem com aquela ideia assim, quem que eu fui na vida passada? Aqui é a cauda kármica, a magia do amor. Então a gente vê que é uma pessoa que tem a mediunidade, que tem envolvimento com magia, que fez um mau uso da magia em outras encarnações. Só que a cauda kármica não é a respeito de uma encarnação. Quem eu fui na vida passada. A cauda kármica é um compilado. Então, o que que eu acumulei nas minhas vivências passadas que eu me propus a curar nessa existência? Que eu brinco muito, que a matriz do destino, sabe aqueles memes que a gente vê, o pessoal faz muito vídeo tirando sarro de reencarnação? O uhum. balcãozinho da reencarnação, ah, eu vou reencarnar. É mais ou menos isso. Você chegou lá no seu balcãozinho da reencarnação e falou: e aí? Qual encrenca, qual desafio eu vou levar para essa vida? Ah, então eu quero um desafio aqui no campo amoroso, porque eu já fiz muita gente sofrer, já sofri demais, já vivi muitas encrencas amorosas, eu quero ressignificar meu campo Certo. amoroso. Então eu olho para a matriz do destino como aquele mapa que a gente escolheu viver nessa reencarnação. Então, o que que eu escolhi curar? Que é a cauda karma. Então, se a gente muda o olhar do karma, tipo, ai meu Deus, o castigo, não é castigo, é o que Sim, eu sim, escolhi sim. curar. É, que as pessoas se prendem muito, né, às vezes muito nesse lado negativo, né, do castigo, do sacrifício, né? E E dá na verdade, engajamento. você tem que partir para a cura, para o entendimento, para realmente você conseguir ampliar essa tua consciência para resolver questões, se for, se tem coisas que realmente têm que ser resolvidas, né? Sim, mas acho que sem alarde, porque tem uma coisa também na internet que é um pouco tóxica, que é o tal do engajamento. Então, às vezes você vai pesquisar alguma coisa a respeito, a pessoa vem assim, cauda kármica tal, você nunca viverá um amor, porque a sua cauda kármica é a magia do amor, sua vida está travada. Gente, Mas, não é mas por talvez aí. a partir disso ela justifique também, né, Vitória, a própria, os próprios insucessos, né? Então joga numa situação em que ela não quer enxergar e que talvez ela não queira se curar, e aí joga nessa, porque eu nasci com essa marca, então nada vai ter sucesso para mim, ou no relacionamento, ou nas questões materiais, ou nas questões profissionais. Então fica meio que assim uma justificativa. É fácil a gente criar bengala, né? Usa de muleta. É, E aí tem um pessoal que eu falo que faz o sensacionalismo holístico, é. principalmente com essas energias aqui. As energias Ah, que estão aqui fora, que você vê esse monte de número, são as sim. energias do seu ano. Então você vai olhar lá a sua idade. Por exemplo, eu estou com 33 anos, né? Então, 33 anos e 6 meses, se essa fosse minha matriz, eu entraria ali no arcano 12.
Aí pronto, a pessoa começa, ai meu Deus, eu vou entrar no arcano É, 10, minha vida vai travar. Não sei é, o quê. E não, ela é uma ferramenta que aí você vai explorar quais as energias do seu ano, quais caminhos abertos eu tenho. Sem contar que não é uma única energia do ano. Isso é interessante, porque a matriz, além dessa estrutura, a energia do ano a gente tem que calcular. Então, eu vou pegar ali o 35, que é a bolinha maior, que é mais fácil. Então, o 35 está no 7. Quando você for calcular a energia do seu ano, você vai olhar a sua idade, confere o mês, porque às vezes o mês aparece quebrado, então o tá. 35 está Uhum. redondo, e você vai puxar aqui para outra ponta. Por isso que tem esses pontinhos, para facilitar você fazer a linha. Então, você vai ali, o 7 mais o 22. Então, vamos lá, porque eu sou ótima em matemática. 29. 29. 2 mais 9, 11. Uhum. Então, essa pessoa vai viver um ano regido pelo arcano do carro, do louco E da e da força. força. Aí você analisa quais os potenciais desse ano. Dá para olhar também as questões de saúde. Um ano do carro, por exemplo, pede mais atenção, dependendo também da fase da vida da pessoa, a saúde das pernas, que é o Uhum. que fala de locomoção, pede atenção, cuidado com acidentes, tropeços e tudo mais. Mas também na internet já vi gente produzindo conteúdo assim. Você vai viver o ano do carro, cuidado, que você pode morrer atropelada, né? Também Esse aí já é exagero, né? é uma. É aquela coisa. O carro, ele realmente é um arcano de velocidade, né? Então, preste atenção, né? É, toma Nessa cuidado. velocidade, não era só a velocidade de carro, não era só na velocidade do movimento que está acontecendo externamente, mas da sua velocidade, para não criar ansiedade, né? Um monte de coisa que você pode desenvolver com o carro também, né? Então, acho que tem que ter um certo cuidado com esses sensacionalismos mesmo, até para não assustar as pessoas, né? Sim, Eu acho que é um instrumento de autoconhecimento e o que eu entendi, que eu estava curiosíssima para que você me explicasse, é que você, a partir disso, você pode ter alguns entendimentos. E sempre quando a gente traz à tona entendimento, é para a gente realmente olhar para aquilo para nos ajudar, não para colocar para baixo, não para ser uma trava na nossa vida, uma justificativa, né? sim, com certeza. Não dá para levar de forma literal, né? Que nem o arcano da morte. Ah, eu vou viver o ano 13, morri. Morri, vou morrer bem esse ano, né? É, tem gente que fala assim, será que a matriz do destino vai mostrar com qual idade eu vou morrer? Não, não é sobre isso. É sobre o E nem caminho. precisa saber, né? O que isso vai melhorar na sua vida, Deus que né? livre. Né? O que vai melhorar? Eu vou morrer com 70 anos. Aí chega 70 anos, você não morre, e aí vai acontecer o que a partir daquilo? Porque não é, as coisas não funcionam dessa forma, Ou às né? vezes a crença é tanta que você precipita a tua morte, Mas né? porque é uma informação totalmente que não é necessária, né? Que não é importante, na verdade. Porque a gente está aqui, a gente tem que continuar evoluindo, né? Sim, Mas achei muito interessante porque você falou dos eixos também, né? Que é o eixo materno, o eixo paterno, e isso pode ter que significado? É o que você traz dos dois lados, que você pode trabalhar. Ali tem alguma questão em relação com os seus pais nesse nosso momento de tem. vida? Tem porque a linha da ancestralidade puxa até 7 gerações. Hum, Então, você consegue explorar a questão sistêmica da pessoa. O pessoal que tem formação na área sistêmica é muito interessante usar isso, porque às vezes você vem com padrões familiares, ciclos de repetição, né? Conflitos familiares que você identifica aqui. Porque entendi. que nem você tem um 16 aqui na ancestralidade materna, você já sabe que você tem uma ferida de destruição, né? A ferida da questão de perder tudo, de rompimentos. O 5 que é o hierofante, o 5 nos karmas, traz abusos de autoridade, Tá, pode ter um questão com os dogmas. desentendimento, brigas, enfim, você traz esse tipo de experiência. Sim, aí você leva em consideração a individualidade da pessoa, porque aí você vai conversar com a pessoa e vai ver qual ferida que ela vem trazendo, qual que Uhum, é a relação dela com essa família da mãe, por exemplo, quais são os ciclos que precisam ser quebrados. O entendi. 16 também traz muitos ciclos de falência, então às vezes você vê que a pessoa não consegue ir adiante profissionalmente. Opa, mas tem uma ferida aqui, tem um karma de falência, tudo que precisa ser ressignificado. Tá. Então, na verdade, é um mapa do destino, que seria assim, aquilo que você pode propiciar de entendimento de uma vida passada, trazendo
para essa nossa vida, para que você tenha realmente a tal das curas que você comentou. Sim, porque aqui são os karmas herdados da ancestralidade e esse daqui são seus. Cauda kármica pega que é teu. A Tá. mesma coisa com os dons, né? Esses três primeiros dons são seus e as Também pega que laterais é seu também. pega Então, que é e seu. desenvolva. Sim, Seria aquela questão. Você tem esses dons ou esses potenciais e a possibilidade de desenvolver a partir de então. Que às trazê-los vezes a para a pessoa, luz. porque às vezes a pessoa também desconhece às vezes os seus dons, né? Às vezes até reconhece, mas não desenvolve. Desenvolve, as pessoas têm medo, que nem nós temos um 19 como dom. Então, um 19 como Nossa, o dom. sol, hein? A pessoa, que E o maravilha. 19 está no chakra laríngeo. Porque aqui Uhum. também nós temos os chakras, gente. Ah, tá. Em vermelho, chakra base, em laranja, o chakra sexual. O centro é o plexo solar, o verde, cardíaco. Esse daqui tem alguns mapas que vão estar em azul claro, nesse caso ele está em branco, é o laríngeo. Aqui o frontal e o coronário. Então, a pessoa já tem uma personalidade no 17, que é a estrela, tem essa desenvoltura, esse carisma. E tem no chakra laríngeo o dom do 19, é um comunicador nato. É. Me passa um pouco uma pessoa meio altruísta, né? Aquela pessoa. Só que É, extremamente reservada. mas não é Aquela dela, né? pessoa que se É, comunica bem, mas que fala pouco da vida pessoal, se guarda, se né? Se guarda. resguarda, na verdade, né? Interessante. Com esse mapa da vida, a gente tem que ter um bom entendimento, então, do tarô, dos arcanos maiores, saber também que tem o lado luz e o lado sombra, porque todos os Sim, arcanos, né, tem o lado positivo e o lado negativo, e outros conhecimentos também, né? Porque você falou de chakras, você falou também dessa questão porque você fez uma especialização em sexologia, que eu acho que te deu também uma abertura de conhecer o ser humano, né? De entrar, de sim. desenvolver essa. É porque o ser humano, a sexologia é energia de vida, É. né? Então, a sexologia é o que move, o que me chamou, o que me levou para a sexologia, gente, para esclarecer aqui, falar, nossa, da onde surgiu essa doida, né? Porque você tinha uma formação em RH e foi fazer sexologia. Fui fazer sexologia porque eu vendia sex shop. Aham. Então eu vendia os produtinhos ali e ia conversando com a mulherada. Foi aí que eu despertei. Eu comecei meu trabalho com mulheres. Conversando com mulheres, apesar que 90% do meu público é mulheres. Eu atendo Uhum. homens, mas eles são muito raros, eles aparecem pouco. É mais a mulherada. As mulheres têm mais curiosidade, né? E se permitem mais também, né? Tem. E na sexologia eu fiz a especialização em sexologia sistêmica. Então fui Uhum. estudar genograma, por isso que eu gosto de explorar, né, a É, essa ancestralidade, olhar essas ancestralidade, né? feridas, porque eu acredito que é o que move a gente. Aí, após a sexologia, que o tarô chegou na minha vida, porque o tarô entrou na minha. Na verdade, o tarô sempre fez parte, porque eu venho de uma família muito holística, minha avó é cromoterapeuta, Uhum. em casa, a casa dela é cheia, né, de feng shui, as coisas têm Com que ser esse viradas para lá, sobrenome virada para cá. também. Então, eu já tinha um conhecimento raso do tarô, e eu comecei a sonhar com isso, porque eu estava procurando uma solução de quebrar o gelo. Como que eu chego nessas mulheres? Como que eu quebro esse gelo? Como que eu lido com esse trabalho? Aí começou a surgir o tarô na minha vida. Então, eu acabo juntando. Hoje em dia, pouca gente sabe que eu sou sexóloga, até porque para divulgar nas redes sociais é muito banimento, eu cheguei a perder conta e tudo Sim, mais. Eu sim, falei, sim. deixa quieto, eu divulgo como taróloga, porque não, comercialmente, assim, infelizmente, a gente tem a censura nas redes sociais, não dá para ficar é, falando a respeito disso, né? Então, foi a sexologia que me levou ao tarô. Eu precisava quebrar esse Mas gelo na toda essa comunicação. formação acaba sendo extremamente útil, né? Sim, é. Porque tudo é conhecimento, e o conhecimento lógico, vai caber em alguns lugares, e principalmente em algumas informações que às vezes tem travas ali, que também podem ser travas pessoais, íntimas, né? Que às vezes você pode, lógico, que você vai usar esse teu conhecimento No também, né? atendimento eu uso muito. Tem alguns clientes que eu acompanho rotineiramente, então sempre tem aquela pessoa que é recorrente, que eu já conheço a vida inteira. Então são técnicas, e isso facilitou também o meu atendimento, porque aí eu Uhum. já tive uma formação que me preparou para o atendimento. É. Porque você já teve, né, o atendimento realmente pessoal, né, podendo, né, tratar de questões mais íntimas, A né, e questão da esse preparo imparcialidade. todo.
Porque isso eu sinto um pouco de falta, né? Porque as pessoas estudam tarô, o que que significa? Qual que é a configuração da matriz? E a gente leva muito, a gente acaba levando nas nossas crenças, claro, né? Somos seres Lógico. humanos, mas aprender a atender, aprender a ser imparcial, aprender a ter esse olhar mais amplo, isso a formação de sexologia me trouxe. É, porque a questão do atendimento de tarô, a gente tem que entender bastante que tudo tem o seu distanciamento, você não pode virar o outro, né? Senão daqui a pouco você está numa mistura ali que você não sabe mais quem é você, quem é o outro, você começa a ficar abatido por um problema de um cliente, então você tem que saber qual é o teu papel ali, né? Tem aquela questão de dar um certo distanciamento para até você se preservar também, né? É, e nem querer salvar também, né? Não, salvar, a gente já sabe que ninguém salva ninguém. Quem se salva quem quer se salvar, salva a si próprio, né? E é entender que, assim, a responsabilidade é da pessoa. Então, é Em tudo tudo. ferramenta de aconselhamento. Tarô é aconselhamento, matriz do destino vai te mostrar. A matriz do destino ela é interessante porque ela traz uma visão mais ampla da vida da pessoa. Então, a Uhum. pessoa chega, isso eu falo muito, né? A matriz do destino não responde perguntas. Então, às vezes a pessoa chega assim, eu quero perguntar para minha Não, matriz. aí você vai fazer, aí já é um Tarô. atendimento de tarô, é outra história, né? É, Não é aqui com essa tua técnica. porque ela dá uma amplitude muito grande. Então, quando eu entrego o mapa ali da matriz do destino, ele vem em PDF, tudo, eu brinco, a pessoa fica até zonza de tanta informação, porque ela entrega uma amplitude gigantesca da vida da pessoa. Falou, ó, Uhum. você pode explorar isso de dom e talento. Você tem essas travas, tem esses bloqueios, mas te dá diversos caminhos, te dá diversas dicas. Então, ela vem com uma amplitude grande e se a pessoa deseja um direcionamento mais focado, aí é o tarô. Que nem a questão da profissão. Tem a questão das profissões ideais, né? Abaixo do cifrão ali, o símbolo Sim, do dólar, a gente tem o potencial para a pessoa ganhar dinheiro. Então, quais são as profissões em potenciais? Eu sou obrigada a seguir essa profissão? De jeito nenhum. Mas eu posso explorar essa energia dentro do meu campo profissional certo. que nem os seis, os enamorados. Os enamorados têm lá suas profissões ideais e tudo mais, lida muito bem com pessoas, com Uhum. relacionamentos Relacionamentos, é. interpessoais e tudo, mas acima de tudo, independente do que você faça na vida, quem tem os enamorados aqui no Cifrão tem que ter um motivo ali, tem que ter um propósito no seu trabalho. Se a pessoa trabalha única e exclusivamente para pagar boleto, Não, tem que pôr coração ali também, né? Não adianta. e é interessante Tem que porque tem gostar do que padrões. faz, é. Quem tem os enamorados ali no Cifrão tem que gostar do que faz. É, não tem jeito. Senão adoece, senão aquela pessoa vai, sabe, entra naquela rotina. Aí perde o propósito quase de vida, né? Porque entra na rotina e a rotina vai sugando a energia da pessoa Mas a gente vê que tem padrões inteiramente, de né? pessoas que lidam super bem com a rotina. Não, mas aí não É, seria o seis, né? não No seria o sentido seis. de não, aí seria um outro tipo de. Seis, É, sete, então, sete é empreendedor nato. O carro, você prende uma pessoa com mas se sete ali numa você rotina. tiver uma justiça, é a rotina. Sim, Justiça tá justiça, ótimo, tá feliz eremita, ali e não inventa muita coisa, né? Tá bom. iria para o serviço público com sorriso no rosto. Tá bom, né? Uma papisa, por exemplo, né? Se deixar ela quieta no canto É. fazendo só aquele papel, tá ótimo, não mexe muito com, Isso, você falou né? da papisa. Isso é interessante. Papisa e mago só vai aparecer em duas ocasiões. Ah, Quando a pessoa nasce, no no dia dia primeiro e no primeiro dia dois, 2, a papisa no mês 2, né? O mago no mês um, e a Aham. papisa só aparece como karma material para as pessoas nascidas em 2000. Ah, é verdade, porque tem toda essa questão do. Fora isso, o que é fantástico, porque quem nasceu em janeiro e fevereiro são dois dons e talentos fantásticos. O mago, por exemplo, o mago é o mais multipotencial de Não, todos, mago é, é o mago mago. é tudo, né? Se você nasceu no dia primeiro ou em janeiro, sinta-se privilegiado, porque o mago eu acho fantástico. São pessoas assim muito habilidosas. Sim, desenvolve qualquer coisa, né? Eu falo que é o rei da gambiarra, né? É, Não, não, não se aperta, eu né? adoro, eu vejo É. mago assim, ai, que legal. Olha, muito, muito, muito interessante. Enfim, é um mapa realmente do destino que você pode explorar muitas coisas. Eu fiquei muito curiosa. Quando eu fiquei escutando, gente, na internet, essa moça que fala com
com tanta propriedade, e é o mapa do destino, e o mapa do destino, e a gente usa tarô e etc. Eu falei, não, tem que trazer na hora do tarô para ela poder me contar essa história direito. E vocês viram aqui que realmente ela fala com propriedade, porque ela foi buscar, ela foi estudar, ela foi entender sobre o instrumento que ela está oferecendo para os clientes dela. Vitória, na hora do tarô, eu sempre trago um tarô da minha coleção Eu tô só de ouvido. que é grande, que eu gosto, que eu fui com esse tempo todo, quase 30 anos aí, que eu já estudo tarô, e eu falo que eu sou uma eterna estudiosa, eu nem me acho taróloga, eu sempre falo que eu sou uma eterna estudiosa, uma eterna curiosa com tarô, porque o tarô, ele vai mudando, ele vai se reinventando, ele vai se atualizando, né? Vai passando o tempo, então a gente vai sempre modificando também, né? Então, eu trouxe hoje um tarô que se chama Tarô Ancestral, da Julie Cucini Whites, e é um tarô que representa o caminho ancestral, enfatiza a tradição de vida de todas as culturas humanas, a visão do mundo, as diversas culturas e raças. É um tarô americano, tá? É importado, só que esse não tem taxação de 50% por enquanto, tá, gente? Não veio com taxação. Mas, enfim. Mas é um tarô importado, é um tarô americano, e o mais bonito dele são os arcanos menores, porque ele realmente representa as quatro raças. Então, a gente pode ver aqui os negros no Egito, né? Então, todos eles aqui, os orientais aqui representando a tradição dos samurais, né? A tradição japonesa. Aí a gente tem os índios aqui com os nossos esquimós, então os índios, principalmente os índios da, do hemisfério norte, né? Que são xamãs e tudo mais. E nós temos a raça branca, mais com ingleses, escoceses, enfim, aqui também representados. Então, os arcanos menores são muito ricos, né? E é muito bonito. Então, eu trouxe esse tarô para te receber hoje, tá? É. E você falou que você trouxe um tarô também muito bonito. Eu até queria mostrar aqui o tarô que ela trouxe, que é o tarô das lobas. E aí, por que que você usa esse tarô das lobas? Você falou que você usa bastante, que foi um tarô que é desenvolvido, É pelo brasileiríssimo, brasileiríssimo, né? feito Desenvolvido todo aqui no unido. Brasil, né? Quando tem as 78 cartas. Maravilha. O tarô das lobas é uma viagem às nossas profundezas. É uma ferramenta mágica criada para dialogar com o nosso inconsciente profundo. É o espelho que reflete o tesouro interior guardado na nossa psique. Podemos descobrir aqui a manifestação do nosso eu mais íntimo. Esse é um verdadeiro portal e acesso à natureza selvagem. Então, a gente, no tarô brasileiro, o tarô das lobas. Conta pra gente como é que chegou aí para você. Esse tarô, ele foi um achado na minha vida, né? Porque foi no início dos estudos do tarô. Então, meus estudos do tarô foram um pouco conturbados, porque assim, eu entrei num curso que era muito raso, aí ensinava pouco, eu queria mais, né? Até que foi quando eu cheguei nos livros do Ney Naif e tudo mais. Então, eu estava nessa busca, só que muito através, eu gosto de livro, né? E ler e tudo mais, e eu queria entender os arcanos menores. Porque os arcanos maiores a gente tem muito material, tem muito livro, Sim, só que os livros que citam sobre os arcanos menores citam muito vagamente, né? E eu tô aquela sede de buscar. Então, nesse meio do caminho, eu me deparei com o Tarô das Lobas, ele estava em lançamento. Então, eu vi os patrocinados do Instagram, uhum, da vida, né, da internet, e me chamou a atenção, porque como eu trabalhava muito com mulheres, e um livro clássico para quem trabalha com mulheres é Mulheres que Correm com os com os Lobos, né? lobos. Uhum. Aí me chamou a atenção e fui. Adquiri ele no lançamento e fiz os workshops, o curso com a Natália Rudieiro, que é a criadora desse tarô. E esse tarô mudou minha forma de estudar o tarô. Entendi. Porque ele é um tarô mesmo, 78 cartas, só que acontece, quando eu pego uma carta, cada carta é uma cena do livro das mulheres que correm com os lobos. Que Então, aqui, maravilha. seis de espadas, o patinho feio. O Sim. momento que ele fala assim: chega, cansei de apanhar, cansei de ser depenado, cansei de sofrer, vou seguir minha vida. Ele segue sua vida e encontra o cisne. Ah, Então, e eu fiz alguns workshops com ela, que eu adoro, eu gosto de workshop. Quando é ao vivo, que você pode palpitar, você pode falar, interagir, eu adoro.
Então, mudou a minha forma de, não só de atender, porque eu utilizo muito ele em atendimento, principalmente sobre relacionamento, mas a forma de estudar. Porque de lá para cá, o que que eu faço? Principalmente os romances. Eu começo a ler um livro, eu começo a linkar os personagens. Falo, nossa, fulana é uma rainha de espadas. Ah, isso é natural de quem Essa estuda daqui é a tarô fazer as Imperatriz. associações. É. Essa treta é o cinco de espadas aqui, o pessoal quebrou o pau, né? O Sim, cinco de sim, sim. paus. É. E foi o tarô das lobas que trouxe esse olhar para o tarô. Aham. E depois disso eu desenvolvi os estudos com muito mais facilidade, porque eu comecei a compreender a estrutura, porque o tarô conta o nosso cotidiano, né? Com certeza. Então é meu xodó, É, é minha tarô é a paixão, vida em eu uso muito. funcionamento, é as coisas acontecendo e você vai fazendo associações mesmo. Eu tenho uma frase que é tarô vejo em tudo. E é tarô eu vejo em tudo mesmo, nas coisas mais banais do dia a dia, você olha e fala, ah, aquilo ali, sei lá, é uma papisa, é um carro, é um imperador funcionando. Então a gente vai Sim. enxergando realmente e vai fazendo associações. Muito bonito esse tarô. Ah, ele é E riquíssimo. é, Olha a e muito, estrela, muito rico, né? Olha, lindíssimas, ilustrações lindíssimas. feita à mão também pela Valéria, Lindo, é, lindo. a Valéria Bressan, também brasileira. Eu adoro, gente, eu adoro os brasileiros, assim, o que tem de nacional eu consumo, porque não que, é claro que o internacional vem muita coisa boa, mas Sim, tem tanta gente boa no Brasil que sim, a gente não, eu acho conta. o Brasil maravilhoso. Eu também sou fanista, viu? Eu sou brasileira até a alma. Mas, lógico que a gente vai buscar e entender e ler também os autores de fora do Brasil e valorizando também o que é nosso, com certeza. Vitória Elshaer, É o chá. muito obrigado por ter vindo. Foi um prazer enorme te conhecer pessoalmente. Obrigado pela entrevista, obrigado por você nos mostrar esse mapa, essa técnica que você também está desenvolvendo, com esse olhar tão interessante e assim buscando realmente entendimento, conhecimento. E eu acho que todas essas possibilidades, né, que a gente tem realmente de aprofundar e poder ajudar as outras pessoas. Eu acho que é para isso que a gente está aqui, né? A gente está aqui para servir. O que a gente for descobrindo de coisa boa, a gente se aprofunda e vai aumentando o leque. É, a gente tem uma alma 12, né? Vamos servir, né? Deve ser, né? Eu tenho que fazer depois o meu mapa de destino Nossa. com a Vitória para poder ver se a minha alma é uma uma alma 12, né? Uma alma que veio também para servir. Mas com certeza a gente vem para ajudar e acho que esse que é o nosso propósito. Não nos misturar, mas ajudar sempre. Muito Ah, eu que obrigada agradeço o mesmo. convite. Eu Eu adorei, amei. adorei você estar aqui. Gente, dia 9 vai ter o Congresso Internacional de Tarô, de modo presencial, vai ter anterior a isso as palestras online, inclusive eu vou estar fazendo a minha palestra no dia 6 de agosto, e dia 9 a gente se encontra lá, a Vitória vai estar lá junto com a gente, né, nesse modo presencial Sim. do Congresso Internacional, que é organizado pelo NAIF. E estaremos Então, com uma das dinâmicas, né, do Ney, é apresentando uma das tiragens do livro 200 tiragens auxiliares do tarô. maravilha. Então, a gente vai se encontrar lá dia 9 e quem não fez ainda a inscrição, faça, porque vai ser muito bom. É muito interessante a gente poder estar com as pessoas, né? Nos reconhecer como classe, como profissionais, isso é bem interessante. Então, quem não fez, faça a sua inscrição, que ainda tem tempo, né? Ai, ansiosa pro dia 9. É isso aí. Gente, muitíssimo obrigada. Obrigada, Ai, Vitória. que E agradeço. um beijo. Continue nos dando aí os likes, acompanhando a nossa página, o YouTube do Centro Cultural Esotérico, a Hora do Tarô. Muitíssimo obrigado. Um beijo grande. Até a próxima. Tchau, Tchau. gente.